Gente, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Mais uma vez a gente vai mergulhar agora de cabeça na história do Brasil. Vocês sabem que a gente está trazendo esse curso da história do Brasil desde a independência. Trabalhamos a independência, trabalhamos o primeiro reinado, trabalhamos o período regencial, trabalhamos o segundo reinado, trabalhamos a proclamação da República no Brasil. Eu expliquei para vocês que a proclamação da República não mudou apenas o governante do Brasil, mudou o estilo de governo do Brasil. Antes nós tínhamos uma monarquia, o poder passava de pai para filho, era pela vida toda, e hoje nós temos um sistema republicano. Nós discutimos com bastante propriedade a Primeira República no Brasil, a questão dos coronéis, a questão do poder que esses homens exerciam na sociedade. Falei um pouquinho sobre o clientelismo com vocês, expliquei o conceito de voto de cabresto. Eram os coronéis ali que decidiam para quem que as pessoas iriam votar, uma vez que o voto ele não era secreto. Expliquei para vocês o desenvolvimento de São Paulo no tempo do café, tudo bem? E aí eu também trouxe alguns elementos teóricos para vocês. Discutimos um pouquinho a questão ali do Brasil buscando uma identidade, a Semana de Arte Moderna, a necessidade do Brasil de criar sua própria inteligência, sua própria história, uma cultura já não totalmente alicerçada nos ideais europeus. E aí discuti com vocês a obra de Gilberto Freire, O Mito da Democracia Racial, e também falei um pouquinho do Florestan Fernandes, que era um homem totalmente contra essas ideias. Tudo bem até aqui? Meus queridos, hoje nós vamos falar de um personagem emblemático da história do Brasil. O homem que colocou um ponto final na antiga república em 1930, um homem que até hoje ele é estudado ao extremo na história do Brasil. Talvez de todos os presidentes que o Brasil já teve, é o presidente mais comentado da história do Brasil. O nome desse cara, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele não era nem de São Paulo e nem de Minas Gerais. Ele era um gaúcho. E isso já diz muito sobre ele. Não esqueçam que na Primeira República quem comandava o Brasil majoritariamente era São Paulo e Minas Gerais. Quando eu falo de Getúlio Vargas, eu falo de um personagem que veio de um outro contexto. Ele era um gaúcho. Entretanto, é preciso que eu diga para vocês, não existiu presidente mais romantizado, mais exagerado do ponto de vista da imagem projetada do que Getúlio Vargas. Ao longo da história, Getúlio Vargas recebeu dois apelidos, e são dois apelidos absolutamente inconciliáveis. Alguns chamam Getúlio Vargas até hoje de pai dos pobres. Pai dos pobres. Percebam o significado dessa palavra. E alguns chamam ele de mãe dos ricos. Então percebam que são duas imagens totalmente desconexas, diferentes. Se você pegar qualquer político hoje, qualquer político, não interessa o espectro ideológico deles, direita ou esquerda, centro, não interessa. Se você perguntar assim, escuta, me fala o nome de um político que serviu como uma referência para você, um político que você admira. Você pega políticos dos mais variadas matizes ideológicas, apontando um nome, Getúlio Vargas. Se você falar com uma pessoa mais velha, com seus 80 anos, e perguntar assim, quem foi o melhor presidente que o Brasil já teve? A maioria vai dizer Getúlio Vargas. Então, que personagem é esse? Quem foi, na verdade, Getúlio Vargas? Eu posso adiantar para vocês. O Getúlio Vargas foi o primeiro presidente do Brasil que se preocupou com uma coisa que não era necessidade de preocupar antes. A imagem que eu vou ter diante do povo. Como é que o povo me vê? Qual é a imagem que as pessoas têm de mim? Meus amigos, pensem no tempo da Primeira República, o voto de cabresto. Algum presidente tinha necessidade que o povo gostasse dele? Não, o cara mandava. O voto de cabresto. Eu não tenho necessidade que você goste de mim. Eu tenho ferramentas que vou te convencer a votar em mim. Então o que você pensa sobre mim é indiferente.
Getúlio Vargas pegou um outro momento da história. Um momento em que você tem uma classe operária desenvolvida, um momento em que no campo você já tem uma organização de trabalhadores, você já tem um jornalismo mais independente. Então, para Getúlio Vargas, já era necessário você convencer o povo a gostar dele. Deu para entender o que eu estou falando? Mais do que isso, Getúlio Vargas chegou ao poder em 1930, colocando um ponto final na antiga república. Mas você precisa ampliar o seu olhar. O que estava pegando no mundo, Europa, em 1930? A ascensão dos regimes totalitários. Hitler chegando ao poder no mesmo período. Mussolini chegando ao poder na Itália. Políticos que também se notabilizaram por quê? Por discursos de convencimento das massas. Tanto Hitler quanto Mussolini souberam usar a imagem, a propaganda a seu favor. Getúlio Vargas, ele vai seguir o mesmo caminho. Ele vai ser o primeiro presidente do Brasil que vai criar um departamento de propaganda. O que é isso? Precisamos montar uma imagem de mim diante do povo. Deu para entender o que eu estou falando? Esse é o senhor Getúlio Vargas. Tirando Dom Pedro II, que já era uma monarquia, não existiu outro presidente do Brasil que ficou mais tempo chefiando o Brasil do que Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, na verdade, ele ocupou a presidência do Brasil 2 vezes. Percebam, de 1930 até 45. O cara ficou 15 anos no poder. Não satisfeito, em 51 ele voltou ao poder. Ele dizia uma frase em 51: eu voltei ao poder nos braços do povo. Ele falava isso. E ele ficou até 54. Só que, talvez vocês não saibam, alguns saibam, Getúlio Vargas deixou o poder em 54 da pior forma possível. Ele disse uma frase: eu saio da vida para entrar na história. Alguém nessa sala pode me dizer como foi que Getúlio Vargas saiu do poder em 54? Ele deu um tiro no próprio peito. Ele deu um tiro no próprio coração. Nesse período, em 54, a capital do Brasil ainda era o Rio de Janeiro. Eu posso dizer para vocês o seguinte: quando Getúlio Vargas cometeu suicídio, o Brasil parou. Parou. Eu nunca vi algo parecido. Eu não estou falando que eu era vivo, mas a gente lê, a gente vê as antigas fotografias. Houve uma comoção no Brasil. Na verdade, a única comoção que eu acho que poderia ser comparada ao que aconteceu com Getúlio Vargas, vocês são novos, vocês não sabem ou não se lembram, vocês eram pequenos, foi quando Ayrton Senna morreu, né? Quando Ayrton Senna morreu, o Brasil também ele parou, assim, parou. Quando Getúlio Vargas, pelos relatos que foram ditos, foi exatamente a mesma coisa. Pessoas pobres desmaiando para pegar o caixão dele, as pessoas se descabelando, chorando, os viadutos parados, chuva de papel, aquele papo todo. Foi uma comoção muito grande. Então, o que nos cabe aqui? Entender o que foi a Era Vargas. Por que é importante entender o que foi a Era Vargas? Porque se você não entende o que foi a Era Vargas, você não entende a história do Brasil dos últimos 100 anos. O cara ficou em períodos extremamente decisivos da história do Brasil. Só a título de informação, ele colocou um ponto final na República dos Coronéis. Ele era o presidente do Brasil na época da Segunda Guerra Mundial. Isso já diz muito. Então é esse personagem que a gente vai estudar. Se eu perguntasse para vocês numa situação de avaliação prova, o que foi a Era Vargas? Professor, foi um período em que Getúlio Vargas ele foi o presidente do Brasil. A Era Vargas foi um período em que o Getúlio Vargas presidiu o Brasil. Alguma dúvida sobre isso? É claro que para a gente entender a Era Vargas, nós temos que entender como é que estava o Brasil de 29 para 30, o período em que ele chegou ao poder. Detalhe, vou falar sobre isso agora um pouquinho também. Quando Getúlio Vargas ele chega ao poder,
Alguns livros de história chamam isso de Revolução de 30. Em alguns livros de história tem esse capítulo, Revolução de 30. O que é a Revolução de 30? É quando Getúlio Vargas chega ao poder. Alguns historiadores renegam esse nome. Dizem que quando Getúlio Vargas chegou ao Brasil, ao poder no Brasil, não houve uma revolução. Na verdade, foi um acerto da própria elite brasileira. Uma informação importante antes de começar efetivamente. O Brasil, ele era uma oligarquia. O que é uma oligarquia? Poucas pessoas comandavam. Sobretudo, quais estados comandavam o Brasil? Lembre da República do Café com Leite. Quem era a oligarquia que mandava no Brasil? São Paulo e Minas Gerais, correto? Os grandes coronéis. Getúlio Vargas, ele veio de fora. Mas o primeiro mito que eu faço questão de destruir junto com vocês. Getúlio Vargas, ele não foi uma pessoa do povo que chegou ao poder. Getúlio Vargas, ele foi um grande coronel do Rio Grande do Sul. Ele também praticava as mesmas coisas. O voto de cabresto, a exploração, só que não no eixo Rio-São Paulo. Ele era um grande coronel do Rio Grande do Sul. Então, esse papo que vem de Getúlio Vargas como um homem do povo, um homem pobre, esquece esse papo. Getúlio Vargas, ele foi um grande latifundiário do Rio Grande do Sul, um grande coronel. Tudo bem até aqui? Tudo bem, gente? Sim. Continuando, qual que era o cenário? O Brasil era governado por oligarquias, poucas pessoas mandavam. A palavra oligarquia quer dizer isso, poucas pessoas comandam. O Brasil havia o coronelismo, os coronéis, os fazendeiros comandavam o Brasil, usavam o voto de cabresto, eles determinavam para quem as pessoas iriam votar, e o clientelismo, a corrupção. Clientelismo quer dizer corrupção, o toma lá da cá, era o padrão no Brasil. Então esse era o cenário do Brasil no final da Primeira República. Tudo bem até aqui? É exatamente nesse período, meus amigos, que vai surgir um movimento. E eu quero muito discutir esse movimento com vocês, porque esse movimento nos ajuda a entender alguns aspectos do Brasil até hoje. Nome desse movimento: tenentismo. Quem é que fez esse movimento? Jovens militares. Jovens mesmo, 24, 25 anos, tenentes. Não sei se vocês sabem, tenentes é uma das patentes mais baixas do exército. Então esse movimento, ele foi feito por militares tenentes. Por que eu estou chamando a atenção para isso, meus amigos? Porque um padrão, ele começa a se estabelecer no Brasil. Militares querendo apitar na vida civil. Quem foi que proclamou a República no Brasil? Militares. Agora vai surgir um movimento de militares mais uma vez. Embora esse movimento jovem, ele vai levantar bandeiras interessantes. Esses militares, eles defendiam várias coisas, e é importante que eu diga, as reivindicações desses militares não eram coisas que eles inventaram, eram lutas que já existiam na sociedade. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Não foram os militares que inventaram essas bandeiras. Essas bandeiras já eram lutas da sociedade brasileira. A primeira coisa que o movimento tenentista, ele reivindicava: moralização da política brasileira. Eu diria para vocês que essa é uma bandeira absolutamente atual. O que é a moralização da política brasileira? Eu quero uma política baseada na democracia, na preocupação ao bem-estar das pessoas, uma política limpa do clientelismo, da corrupção. Então eles defendiam isso: nós queremos uma política limpa no Brasil, a moralização política, correto? Segunda bandeira, essa ainda mais interessante, eles defendiam o fim do voto de cabresto. O que eles defendiam? Que a votação no Brasil deveria ser secreta. Uma pessoa que vota, ela não precisava falar para quem que ela estava votando, como é hoje. Percebam, gente, que o voto secreto no Brasil hoje, que a gente acha que é uma coisa comum, ele foi uma conquista. Não existia isso no passado. Então a segunda bandeira era o quê? O fim do voto de cabresto, o voto secreto, beleza? Terceira bandeira, esses tenentes defendiam o seguinte,
que o Brasil deveria acelerar o seu processo de industrialização. Não esqueçam, gente, o Brasil tinha poucas fábricas, o Brasil ainda era um fazendão. O que esses tenentes eles entendiam? O mundo moderno, o mundo atual é um mundo industrializado. A Europa é industrializada, os Estados Unidos é industrializado, o Japão é industrializado. Como é que pode um país do tamanho do Brasil ainda ser um fazendão? Então nós temos que investir em quê? Em modernização. Modernização naquele período era o equivalente ao quê? A industrialização. Deu para entender? Outra grande bandeira levantada pelo movimento tenentista: leis trabalhistas. O que é a lei trabalhista? O trabalhador no Brasil, gente, nas fábricas, nas fazendas, eles trabalhavam sem direito algum. Não havia férias remunerada, não havia descanso semanal. As jornadas de trabalho era algo que beirava as 16, 18 horas por dia. E vou dizer uma coisa para vocês: era muito comum nas fábricas brasileiras os patrões, os capatazes, os encarregados baterem nos funcionários. Era muito comum. Alguém nessa sala poderia me dizer por que isso era comum e era aceito socialmente nesse momento histórico? Por exemplo, se o Tavares entrar nessa sala agora e me der um murro na minha cara, vai tomar 2. Mas, não vou falar sobre isso. Mas ele tem o direito de fazer isso? Não. Se o pai de vocês estiver trabalhando numa fábrica, mesmo que ele cometa um erro, alguém pode entrar na fábrica e bater no pai de vocês? Não. Isso é crime, isso é crime. Por que naquele período histórico um trabalhador apanhando era uma coisa que não gerava revolta? Por quê? Tem a ver, mas tem uma coisa mais profunda que isso. Fim da escravização? Hã? Fim da escravização. Você raspou no correto. Não esqueçam que a escravização tinha acabado em 1888, menos de 30 anos depois. Como é que o Brasil, historicamente, sempre tratou trabalhadores escravizados? Batendo. Em todas as cidades tinha um pelourinho. O escravizado fazia alguma coisa errada, ele apanhava, não apanhava? A Lei Áurea acabou com a escravização, mas não mudou o quê? A mente. Então, você ver um trabalhador apanhando era uma coisa que não assustava os olhos, porque estava no imaginário das pessoas. Deu para entender? Já era costume. Então, uma bandeira dos tenentes era o quê? As leis trabalhistas. Tudo bem até aqui? E a última bandeira, essa eu sempre gosto muito de falar. Os tenentes já defendiam que as mulheres deveriam ter o direito de votar. Então era uma bandeira dos tenentes. Deu para entender? Então percebam, gente, assim a gente tem que puxar a sardinha. Não é porque eram militares que defenderam nesse momento bandeiras erradas. Percebam o seguinte, que se tudo isso aqui fosse colocado em prática, haveria um avanço muito grande no Brasil. Haveria uma modernização muito grande no Brasil. Mas eu faço questão de dizer, esses jovens, eles levantaram essas bandeiras, mas essas lutas já existiam. As mulheres já lutavam para votar. Os trabalhadores faziam greve pra caramba por direitos trabalhistas. Então percebam, os tenentes, eles lutaram por isso, mas não quer dizer que foram eles que inventaram essas lutas. Professor, mas o que o tenentismo fez no Brasil? Eu quero mencionar 2 fatos para vocês. Na década de 20, no Rio de Janeiro, ali em Copacabana, tem um forte, desde o tempo da colonização, o forte de Copacabana. Os tenentes pegaram em armas e qual era a ideia? Eles queriam derrubar o governo do Brasil. Eles queriam fazer uma revolução. E aí o que eles fizeram? Eles entraram em combate, guerra mesmo, com o governo. O governo conseguiu debelar quase todos. Só que 17 soldados e um civil, eram 18. Eles caminharam na orla de Copacabana e foram em direção ao forte. 18 pessoas, tenentes. O exército apontou e fuzilou os 18.
antes que ele chegasse no forte. Nome desse acontecimento, desse ato, os 18 do forte. Tem uma escola aqui em São Paulo que se chama 18 do forte. Por isso que o nome é 18 do forte. Deu para entender? Já ouviu essa escola? Sim. É referência. Hã? A palavra 18 do forte é referência a esse movimento tenentista que caiu. Ano de 1924, São Paulo. Os tenentes também tentaram uma revolução aqui em São Paulo. Houve uma guerra, São Paulo foi bombardeada. E os tenentes, eles também foram derrotados. Deu para entender o que eu estou falando? Então perceba que o tenentismo, ele foi um movimento muito forte, só que militarmente ele não conseguiu se sobrepor. Tudo bem até aqui? Meus amigos, agora vamos mergulhar. O ano era de 1929. O Brasil era um grande exportador de café. Era o café que sustentava a nossa economia, correto? Inclusive era o café que sustentava o poderio de São Paulo, correto? Más notícias chegaram dos Estados Unidos e do mundo. Uma profunda crise econômica. A famosa crise de 29. Já ouviram falar? Sim. Eu não vou explicar com tanta profundidade, porque isso é uma matéria que eu estou explicando no terceiro ano do ensino médio, né? Que essa crise econômica vai inclusive ajudar Hitler a chegar ao poder, vai levar a Europa para a Segunda Guerra Mundial. Mas o fato é o seguinte: essa crise começa nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai à falência. Qual é o reflexo da crise de 29 no mundo e no Brasil? Devastação econômica. Vocês querem saber o porquê? Nós exportávamos o café, não exportávamos? Quem era o nosso principal comprador de café? Os Estados Unidos. Os caras, se os caras estão passando fome, vai comprar café? Os caras cancelaram a importação do café brasileiro. Isso foi um golpe de morte na nossa exportação de café. Deu para entender o que eu estou falando? Então essa crise de 29 nos Estados Unidos, ela acabou abalando também a economia brasileira. Quem era o nosso presidente em 1929? Nome de avenida: Washington Luiz. Washington Luiz, ele era um presidente eleito pela vontade de São Paulo. São Paulo, correto? Vocês entenderam a política do café com leite, não entenderam? Se o presidente do Brasil, nesse período, ele era apoiado por São Paulo, quem era o outro estado que deveria indicar o próximo presidente? Washington Luiz. Ele fez algo complicado. Ele deveria esperar os mineiros apontarem o nome, correto? Só que o Washington Luiz, ele indicou um outro paulista. Minas Gerais ficou no vácuo, se sentiu traída. Quem foi esse político que o Washington Luiz indicou? Júlio Prestes. Tem nome de estação de trem aqui em São Paulo, vocês devem conhecer, correto? Então percebam o seguinte: o Washington Luiz, ele trai Minas Gerais e aponta o nome. Qual o nome? Júlio Prestes. Como é que ficou Minas Gerais? Pistola. Minas Gerais disse: tá errado isso. Na verdade, o governador de Minas Gerais, o Carlos Andrada, ele esperava ser indicado, ele esperava ser o próximo presidente, porque esse era o acordo. Quando o Washington Luiz, ele aponta para Júlio Prestes, o que Minas Gerais faz? Se une com a Paraíba e com o Rio Grande do Sul, formam uma espécie de partido chamado Aliança Liberal e apontam um nome para concorrer à presidência com Júlio Prestes. Quem é esse nome? Getúlio Vargas. Detalhe, é curioso falar isso. Naquele período, gente, havia duas eleições. Uma eleição para presidente e uma eleição para vice-presidente. Era diferente. E aí o que a Aliança Liberal também lançou? O gaúcho Getúlio Vargas e um político da Paraíba chamado João como vice-presidente. Deu para entender até aqui, senhores? Então percebam que existe um impasse. Nós temos duas candidaturas: Getúlio Vargas e Júlio Prestes. Tudo bem até aqui? Só que Getúlio Vargas, ele vai fazer uma coisa inteligente. Ele vai comprar todas essas bandeiras.
Na sua propaganda política ele vai dizer, olha, se eu for presidente, o trabalhador vai ter direito. Se eu for presidente, a mulher vai ter direito de votar. Eu vou industrializar o Brasil. Então ele pega todas essas bandeiras que ele sabia que eram populares e se apresenta como candidato. Alguma dúvida, senhores? Percebam, eu quero que vocês entendam esse cenário. Quando essa eleição se aproximou, você tem dois candidatos. Um candidato que, se ganhasse, a proposta é clara, as coisas continuam como estão. O Prestes, gente, a ideia era essa, não é isso? Se eu ganhar, não vai mudar nada, eu sou o candidato dos coronéis, correto? Já Getúlio Vargas assinava com uma modernização. A eleição aconteceu, meus amigos. E quem venceu a eleição? Errado. Júlio Prestes ele vence. E aqui eu vou dialogar com vocês. Professor, tá errado. Eu sei o que você pensou. Professor, se ele tinha bandeiras mais populares, então ele tinha condições de ganhar, não é isso? O problema é que se usou a máquina, o voto de... E vou falar a real para vocês. Não é que Getúlio Vargas foi roubado. Na verdade, existem textos sobre isso. Os dois tentaram roubar. Getúlio Vargas usou o voto de cabresto no Sul, São Paulo também usou o voto de cabresto, só que funcionou a máquina que roubou melhor. Quem é a máquina que roubou melhor? Júlio Prestes. Por isso ele vence, ele ganha a eleição do Brasil. Deu para entender? Ele ganhou a eleição. Mas eu vou apagar a luz e vou explicar para vocês que ele ganhou a eleição, mas ele não ganhou a presidência. E a gente vai chegar nisso, tudo bem? Meus amigos, por mais curioso que seja, quem venceu a eleição foi o Júlio Prestes. É curioso para quem não analisa a situação em todas as suas dimensões. Se você entender que naquele período não é a vontade, mas os mecanismos de controle que determinam a eleição, você entende por que a máquina paulista conseguiu eleger o Júlio Prestes. Mas é a partir daí que talvez a palavra revolução, talvez ela se aplique. Por quê? O resultado da eleição foi divulgado. Presidente do Brasil, Júlio Prestes. O problema é que quando isso foi divulgado, o Brasil explodiu. As pessoas foram para as ruas, tanto nas grandes cidades quanto no campo. A Aliança Liberal também se revoltou. Em outras palavras, houve uma revolta tão grande. Eu posso parar e vocês continuam. Posso continuar? Houve uma revolta tão grande no Brasil que as pessoas ricas ficaram com medo. E aqui eu fiz questão de colocar uma frase que foi dita pelo Carlos Andrada, que era o governador de Minas Gerais. Quando ele viu o povo na rua, aquela coisa dos trabalhadores, das mulheres ali, não aceitando o resultado da eleição, ele disse uma frase: façamos a revolução, velho, antes que o povo faça. Essa frase ela revela o quê? O medo que a elite tinha, ou tem ainda hoje, de que o povo assuma o debate, as ações políticas. Se tem uma coisa, meus amigos, na história do Brasil que nossas elites mais temem, é que o povo, ele acorde e ele mesmo tome o poder. Então, essa frase, ela expressa exatamente isso. E aí, mais uma vez, o padrão se repete. Olha que interessante que eu vou dizer para vocês. Sempre que o povo, ele põe o rosto para fora e ele começa a lutar de maneira mais aberta, a nossa elite vai falar uma coisa: diz respeito à ordem, à bagunça. É necessário restabelecer a ordem. Por quê? A ordem é o povo sem voz. Quando o povo, ele externa essa voz, vem esse discurso legalista. É preciso colocar a ordem novamente. E aí, meus amigos, acontece o que é padrão na história brasileira. Os militares
Eles tomam o poder de Washington Luiz e entregam o poder direto para Getúlio Vargas. Ou seja, Júlio Prestes ele vence a eleição, mas ele tomou um golpe antes de assumir a presidência. E o poder foi passado para Getúlio Vargas. E aí começa efetivamente a Era Vargas. Deu para entender? Repito, alguns historiadores vão chamar isso de Revolução de 30. Outros historiadores vão dizer o seguinte: na verdade teve um acordo ali entre elite e o povo foi colocado de fora. Então não cabe a palavra revolução. Deu para entender? Isso é uma polêmica que não sou eu que vou resolver. Alguma dúvida, senhores? Meus amigos, Vargas ficou no poder de 30 a 45. 15 anos. Gente, em 15 anos muda muito na vida de uma pessoa? Imagina de um país. Imagina de um país. Então, esses 15 anos, houveram mudanças no Brasil. Fiz questão de colocar as 3 principais mudanças. E eu quero que vocês percebam uma coisa. Nessas 3 principais mudanças, eu repeti uma palavra. Crescimento. A palavra que caracteriza a Era Vargas é a palavra crescimento. E aí eu digo, o crescimento ele tem suas contradições. Porque quando eu falo crescimento, parece que tudo melhorou. Mas também é o crescimento dos problemas. Deu para entender? Primeiro grande mudança que a gente percebe, o crescimento da população urbana. O que eu estou dizendo? Tradicionalmente na história do Brasil, a maioria do povo sempre viveu no campo. Com Getúlio Vargas a balança começa o quê? A mudar. A população do campo vai diminuindo e as grandes cidades começam a crescer. Então você começa a ter esse movimento. A população do campo começa a definhar e a população das grandes cidades começa a crescer. A imigração interna, gente. Pessoas vindo do Nordeste, de várias regiões, para as regiões mais centralizadas do Brasil. Talvez os nossos avós, os pais da gente, são frutos desse momento. Deu para entender? Aqui eu vou problematizar. As cidades cresceram, não cresceram? Não cresceram pra caramba? Mas não esqueçam, os problemas urbanos também começam a crescer. Processo de favelização, falta de saneamento básico, os problemas de uma cidade que nós conhecemos. Deu para entender? Outra grande mudança, crescimento da atividade industrial. Eu vou dizer para vocês, é no governo Vargas que pela primeira vez acontece o seguinte: a riqueza gerada pela indústria vai superar a riqueza criada pela agricultura, pela primeira vez na história do Brasil. Então, há um crescimento do quê? Da riqueza gerada pelas indústrias, e isso vai trazer um preço político. Qual é o preço político? Um novo personagem, ele passa a dar as cartas na política brasileira: os empresários. Os empresários, eles começam a ter uma força muito grande para eleger político, para se fazer valer politicamente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você pegar qualquer campanha eleitoral, não interessa o nome, a ideologia, quem é o setor que mais dá dinheiro, que mais banca as campanhas eleitorais? Empresário, velho. São os empresários. Então percebam que isso começa nesse momento. A riqueza da indústria cresce e os empresários começam a ter muito poder. Não esqueçam que quem tinha poder antes eram os fazendeiros. Agora já é os empresários. Embora a gente possa fazer uma leitura hoje contemporânea que vai superar isso. Hoje o agronegócio é uma indústria. Hoje já não tem uma diferença entre fazendeiro e empresário. Hoje um dos setores mais ricos do Brasil é o agro. E o agro é chefiado como se fosse uma grande indústria. Então hoje, na época do Vargas, houve uma diferenciação. Hoje você já coloca os dois ali muito próximos. Tudo bem? Sim. E a última grande coisa, meus amigos: o crescimento da classe média e da classe operária. Gente, essa é a mudança mais extraordinária da história do Brasil. Por quê?
Você vai criar um grupo imenso de pessoas que não é pobre, mas também não é o quê? Mas é muito influente, a classe média. A classe média, meus amigos, é a classe que ainda hoje ela impõe a sua opinião. Nos jornais, na mídia, na moda, na música, é a classe média. Quem era a classe média em 1930, gente? Jornalistas, juízes, advogados. Eu vou falar uma coisa com muita tristeza. Naquele período o professor era classe média. A coisa deu uma desanada, né, filha? Mas era classe média. Deu para entender? Gente, uma classe média num país é importante? Gente. Uma classe média, na verdade, ela ajuda muito no aspecto democrático de um país. E que outra classe também ganha muita força? A classe OP começa a bater de frente. Deu para entender? Eu estou quase acabando, eu tenho 20 minutos, 19 minutos. Eu tenho tempo para falar tranquilamente. Quando Getúlio Vargas chegou ao poder, os paulistas gostaram? Gente, pelos paulistas, o presidente seria Júlio. Então São Paulo se sentiu apeada do poder, correto? Qual foi a primeira preocupação de Getúlio Vargas quando ele assume a presidência? Desmontar a máquina de poder paulista. É a primeira preocupação do cara. O que ele vai fazer para chegar a esse fim? Ele vai centralizar o poder no Brasil na sua própria mão. Primeira coisa que ele vai fazer, coloquei fora da ordem, ele vai fechar o Congresso Nacional. Sabe os deputados que fazem as leis? Mano, isso é básico numa democracia, não é? Executivo, legislativo, judiciário. Ele manda fechar o legislativo. Eu mando agora. Segunda coisa que ele vai fazer, ele vai cancelar a Constituição brasileira. Eu sempre ensinei para vocês que a Constituição está acima do presidente, não ensinei? O cara manda rasgar a Constituição. Pode falar, filha. Então aqui virou uma monarquia. Não monarquia, porque o poder não vai passar de pai para filho, né? Sim, mas virou meio que uma coisa meio estranha. Virou quase uma ditadura. E aí o que acontece? Qual que era o discurso de Getúlio Vargas? O meu governo ele tem caráter eu vou fazer tudo isso, mas eu vou sair do poder. Confia, tá bom? E aí o que ele vai fazer mais? Isso vai irritar profundamente os paulistas. Todo o estado do Brasil não elege o seu governador? Getúlio Vargas mandou demitir todos. E em cada estado do Brasil ele colocou uma pessoa de sua confiança. São Paulo ficou ferrado de raiva. E isso nos ajuda a entender um dos movimentos mais emblemáticos da história de São Paulo. A Revolução Constitucionalista. 9 de julho. Só aqui em São Paulo, todo dia 9 de julho é feriado. É aquele feriado que todo mundo fica em casa e ninguém sabe. Eu só sei que é feriado, velho, porque não me interessa. O que foi a Revolução Constitucionalista? No dia 9 de julho, por isso que existe uma avenida chamada Avenida São Paulo declarou guerra mesmo, guerra a Getúlio Vargas. O pau comeu, São Paulo foi bombardeada. Gente, São Paulo já era a maior potência do Brasil, mas tem como lutar com todo o Brasil? Não. Por que o nome dessa revolução é Revolução Constitucionalista? Porque a bandeira dos paulistas que pegarem armas era o quê? Exigimos uma nova Constituição. São Paulo exigia. Meus amigos, aqui em São Paulo houveram campanhas. As famílias ricas doavam baixelas, garfos de prata, móveis para quê? Para o esforço de guerra. Então virou uma coisa meio que popular. Deu para entender? Mas São Paulo não conseguiu vencer. Além da Avenida 9 de Julho, tem um outro monumento que lembra isso. Vocês sabem onde é o obelisco do Ibirapuera? Aquele poste branco que os ônibus contornam? Ali é um monumento em homenagem aos soldados paulistas mortos. Tem aquele negócio, embaixo é um mausoléu. O que é aquele mausoléu? Lá estão os corpos dos soldados paulistas que morreram naquela guerra. Deu para entender? Alguma dúvida, senhores? Eu não sei se vocês sabem disso,
mas o nome Getúlio Vargas, ele não é bem visto em São Paulo. No Rio de Janeiro você tem a Avenida Getúlio Vargas, escolas Getúlio Vargas. Aqui em São Paulo pouquíssimas coisas foram batizadas com o nome de Getúlio Vargas. Por quê? Inimigo, parça. O santo não bateu. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida? Eu não vou colocar porque não dá tempo, mas eu tenho tempo de falar, então eu vou falar. São Paulo perdeu militarmente, mas ganhou politicamente. Por quê? São Paulo perdeu a guerra, mas 2 anos depois Getúlio Vargas fez uma nova Constituição, como os paulistas queriam. E aí cabe uma coisa que eu queria falar para vocês. Você tá com diarreia, maluco? Tô esperando meia hora aí, pô. Meia hora do caramba, velho! Tá batendo pra caramba, esperando. Ninguém vai você bater, não. Eu também não fez falta. Senta aí. Tô batendo meia hora lá. Deixa eu falar. Eu quero agora explicar isso para vocês entenderem a personalidade de Getúlio Vargas. Ele fez a Constituição dos paulistas queriam, não fez? Muitos podem pensar assim, professor, peraí. Então ele foi burro. Por que ele foi burro? Quando os paulistas pegaram em armas e exigiram, nós queremos uma Constituição, por que ele não fez a Constituição e evitou a guerra? Evitaria mortes, evitaria despesas e a Constituição está pronta, não é isso? Exatamente. Porque se ele faz isso, ele mostra fraqueza. Qual que é a ideia? Eu venço e eu vou fazer do jeito e na hora que eu quero. Deu para entender isso? Então, politicamente, para ele, se ele cedesse naquele momento, ele ia mostrar fraqueza frente a São Paulo. Então, qual era a ideia? Eu preciso vencer, mostrar quem manda e depois eu faço. Deu para entender? Último comentário antes que bata o sinal. Essa Constituição que Getúlio Vargas fez, vamos falar a verdade, foi uma das melhores constituições da história. Essa Constituição declarou no Brasil, primeiro, voto secreto. As mulheres começam a votar no Brasil. Ele vai criar a famosa lei trabalhista, que depois vai se chamar CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Então ele vai trazer uma série de inovações para o Brasil. Aqui eu quero fazer uma colocação para vocês. Eu quero que vocês entendam. Nos últimos 15 anos no Brasil, a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, ela foi praticamente desmontada. Hoje, qual que é a ideia? A ideia liberal, que hoje o trabalhador ele pode negociar com o patrão para ter melhores condições. E eu sou o Bozo, eu digo do Papai Noel. É claro que se eu sou um trabalhador e eu vou negociar com o patrão, ele vai esfolar minha vida. Tanto é que você vai ter... O que você assistiu nos últimos 15 anos? Uma uberização. O que é a uberização do trabalhador? Gente trabalhando 16 horas por dia, sem nenhum tipo de direito, aposentadoria, nada. Essas pessoas, tem muito jovem que nem você é Uber. Você vai ser Uber até os seus 60, 70. Quando isso aqui começar a doer e você não tiver mais força, nem aposentadoria você vai ter direito. E aí, qual é a propaganda que parece que fez a cabeça de muitos jovens? Que CLT é quase uma doença. Eu já vi jovens xingando, você é um CLT, você é CLT. Meu amigo, CLT é garantia de direito. Férias remunerada, descanso semanal, indenização no caso de demissão. Mas o cara que ele tem essa ideia de que CLT é uma coisa ruim, ele comprou a seguinte ideia: uma pessoa é empresária de si mesma. Eu sou um empreendedor. Você não é empreendedor, você é um trabalhador que trabalha sem direito. Você não é um capitalista, você não é dono do capital. Quando você fizer 45, 50, 60 anos e você tiver que parar, você não vai ter direito a nada. Nem a aposentadoria de um salário mínimo. Então, e assim, eu vi semana retrasada aqui de manhã, eu dou lá no 3º ano, um moleque xingando outro de CLT, sem entender que CLT foi uma conquista da classe trabalhadora.
Você pode empreender, eu acho que é legal você empreender. Mas quando você desqualifica uma pessoa que luta para ter uma carteira assinada, até que ponto isso? Até que ponto? Para os patrões isso é maravilhoso. Em vez de eu te registrar a sua carteira, eu falo assim, ó, abre um CNPJ que agora você é uma empresa. Então, teoricamente, você é o quê? É uma empresa que presta serviço para outra. Você não é uma pessoa. Você é uma empresa que presta serviço para outra pessoa. Você não tem direito nenhum. Deus livre! Você é um motoboy. Que o sonho da molecada é virar motoboy. Você cai da moto. Você quebra seu fêmur. Você vai para o SUS. Você precisa de 6 meses de fisioterapia. Se você voltar a andar, não tem direito a nada, filho. Você não tem direito a nada. Quem vai cuidar de você é tua mãe e teu pai velho. O Estado não vai te dar nada. Então a gente tem que pensar realmente. O discurso que a gente abraça é um discurso que realmente nos faz bem? Eu vou ser bem honesto. O professor Edivaldo tem CLT? Eu sou concursado. Sabe o que isso quer dizer? Eu não posso ser mandado embora. Mas isso quer dizer o seguinte, que se eu sair, eu tenho 20 anos no Estado. Eu estou funcionando há 20 anos. Se eu sair amanhã, eu não tenho fundo de garantia. Eu não tenho seguro-desemprego. Eu vou ganhar só o salário do mês. Acabou o papo. Nossa, se eu pudesse com 20 anos, se eu tivesse CLT, imagina a bolada que eu ia ganhar se eu fosse mandado embora. Eu poderia comprar uma casa. Mas eu não tenho CLT. É isso. Dúvidas? Obrigado, gente. Vou fazer chamada.